Você já sentiu, em algum momento de silêncio absoluto, que a vida que você leva não é inteiramente sua? Talvez tenha sido em um domingo à noite, ou no meio de uma conversa social, onde você se viu sorrindo e concordando, enquanto uma voz interna, profunda e gélida, observava tudo com um distanciamento cirúrgico. Essa voz perguntava: quem é esse que está falando? Quem é esse que veste essas roupas, que busca esse sucesso e que teme esses fracassos? Se você já sentiu que habita um personagem enquanto o seu verdadeiro eu permanece exilado em algum porão da consciência, você não está sozinho. Você está apenas começando a perceber as engrenagens de um teatro invisível que Carl Jung chamou de arquitetura da alma. A maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que suas escolhas são fruto de um livre-arbítrio consciente, de uma lógica linear e de desejos pessoais. No entanto, para Jung, o ego, essa pequena ilha de lucidez onde acreditamos que o eu reside, é apenas um pequeno barco em um oceano vasto, antigo e turbulento chamado inconsciente coletivo. Nesse oceano, não habitam apenas memórias esquecidas ou traumas de infância, mas estruturas ancestrais, padrões universais de comportamento que ele denominou arquétipos. Eles são como o leito de um rio seco. Você não vê a água, mas quando a chuva da vida cai, ela é forçada a seguir aquele caminho pré-determinado. Para quem possui uma inteligência sensível, essa percepção é muitas vezes acompanhada de uma angústia peculiar. É a angústia de perceber que você está sendo vivido por forças que não compreende totalmente. Jung nos ensina que o primeiro grande conflito humano nasce da tensão entre a persona e a sombra. A persona é a máscara que usamos para navegar no mundo social. Ela é necessária, é uma ferramenta de sobrevivência. Você precisa de uma persona para ser um bom profissional, um bom filho, um parceiro compreensivo. O problema começa quando a máscara gruda no rosto, quando você esquece que está atuando e passa a acreditar que a máscara é a sua pele. Nesse ponto, o conflito se torna agudo para quem busca a autenticidade. Você olha no espelho e vê o que o mundo espera de você, mas sente um vazio que nenhuma conquista externa parece preencher. Isso acontece porque, enquanto você alimenta a sua persona com aplausos e conformidade, a sua sombra cresce no escuro. A sombra é tudo aquilo que você negou em si mesmo para ser aceito. São seus desejos mais crus, suas ambições mais vorazes, sua raiva reprimida, mas também sua criatividade mais selvagem e sua vitalidade mais pura. A sombra não é má por natureza. Ela é apenas não vivida. E tudo o que não é vivido de forma consciente passa a governar o seu destino de forma invisível. Sabe aquela escolha de carreira que parecia lógica, mas que te faz sentir morto por dentro? Sabe aquele padrão de relacionamento que se repete, onde você sempre acaba com o mesmo tipo de pessoa, mesmo prometendo que seria diferente? Sabe aquela autossabotagem que surge exatamente quando você está prestes a alcançar o que deseja? Esses são os arquétipos em ação. Eles operam nas sombras das suas escolhas silenciosas. O arquétipo do órfão pode estar te mantendo em um emprego abusivo por um medo ancestral de abandono. O arquétipo do guerreiro pode estar te exaurindo em lutas que não são suas, apenas para provar um valor que você nunca sentiu possuir. Para a pessoa inteligente e deslocada, a lucidez é uma faca de dois gumes. Por um lado, você percebe a falsidade das interações sociais, a superficialidade dos objetivos comuns e a mecânica das emoções alheias. Por outro, essa mesma lucidez te isola. Você se torna um observador da própria vida, incapaz de mergulhar totalmente na experiência, porque uma parte de você está sempre analisando, sempre questionando a validade do que sente. É o que Jung chamava de inflação do ego, ou, em alguns casos, o isolamento do intelectual que se recusa a descer ao caos do sentimento. A verdade é que os arquétipos são diretores de cinema invisíveis. Eles nos dão o roteiro e nós apenas interpretamos. O arquétipo da mãe, do pai, do herói, do sábio, do amante. Eles não são pessoas, são energias psíquicas. Quando você se vê sacrificando sua saúde por uma causa, o arquétipo do mártir pode ter tomado as rédeas da sua psique,
Quando você se vê incapaz de tomar uma decisão, perdido em um mar de possibilidades, o puera eternus, a criança eterna que se recusa a crescer e se comprometer com a realidade finita, pode estar no controle. O grande desafio da vida, segundo Jung, não é ser perfeito, mas sim ser completo. E a completude exige um encontro terrível e maravilhoso com a própria verdade. Isso significa olhar para as suas escolhas silenciosas e perguntar: quem, dentro de mim, escolheu isso? Por que eu sinto essa necessidade desesperada de aprovação? Por que eu tenho tanto medo do silêncio e da solidão? Por que eu sinto que, se as pessoas vissem quem eu realmente sou, elas se afastariam horrorizadas? Esse processo de tornar consciente o que é inconsciente é o que Jung chamou de individuação. É a jornada de uma vida. Não é um caminho de felicidade constante, mas de significado profundo. Para o indivíduo que se sente deslocado, a individuação é o único remédio. É o processo de despir-se das expectativas alheias e começar a integrar as partes fragmentadas de si mesmo. É aceitar que você tem uma sombra, que você tem desejos que a sociedade considera impróprios, que você tem uma vulnerabilidade que a sua máscara de competência tenta esconder a todo custo. Quando você começa a entender os arquétipos que regem sua vida, o jogo muda. Você deixa de ser um peão movido por mãos invisíveis e começa a se tornar o jogador. Mas o preço é alto. O preço é a perda da inocência. Você não pode mais culpar o destino, a sorte ou os outros pelas suas repetições. Você começa a ver que o inimigo, o salvador, o mestre e o carrasco habitam todos dentro do seu próprio peito. Imagine a força do arquétipo do herói. Ele nos impulsiona a superar limites, a buscar o novo, a enfrentar o dragão do desconhecido. Mas, se vivido de forma inconsciente, o herói se torna um tirano que não aceita a derrota, que ignora as necessidades do corpo e da alma, em nome de uma glória que nunca é suficiente. Ou pense no arquétipo da anima ou do ânimos, a representação do feminino na alma do homem e do masculino na alma da mulher. Quantas vezes projetamos nesse arquétipo interno toda a nossa necessidade de totalidade em outra pessoa, esperando que um parceiro romântico cure uma ferida que é, na verdade, espiritual e interna. As escolhas silenciosas são aquelas que fazemos quando ninguém está olhando, ou aquelas que fazemos sem nem perceber que estamos decidindo. É o hábito de se diminuir para não incomodar os outros. É a escolha de se manter em uma zona de conforto que já se tornou um mausoléu. É a decisão de calar a própria intuição para seguir a lógica do consenso. Jung nos alerta que até que você torne o inconsciente consciente, ele direcionará sua vida e você o chamará de destino. Para você que sente o peso dessa lucidez dolorosa, o convite de Jung é para uma descida, não uma subida em direção a uma luz artificial de positividade tóxica, mas uma descida em direção às suas próprias profundezas. É lá, no encontro com o que você mais teme, que reside a sua verdadeira força. A inteligência sem a integração da alma é apenas uma ferramenta de tortura que serve para mapear as paredes da sua própria prisão. Mas a inteligência a serviço da individuação é a chave que abre a cela. É preciso coragem para admitir que a pessoa que você apresenta ao mundo é uma construção. É preciso mais coragem ainda para começar a desmontar essa construção e ver o que sobra. O que sobra é o self, o centro da totalidade psíquica, o arquétipo da ordem e do significado. O self não se importa com o seu status social, com o seu saldo bancário ou com o que os seus vizinhos pensam de você. O self busca apenas a expressão da sua verdade mais profunda. Muitas pessoas inteligentes sofrem de uma sensação crônica de impostor. Elas sentem que a qualquer momento, o mundo vai descobrir que elas não são tão boas, tão fortes ou tão seguras quanto parecem. Esse sentimento nasce do hiato entre a persona e a realidade interna. Quanto maior a distância entre quem você finge ser e quem você sente que é, maior a angústia. A solução não é melhorar a máscara, mas diminuir o hiato. É permitir que a sua humanidade, com todas as suas falhas e contradições,
comece a vazar pelas fendas da máscara. Os arquétipos são como deuses antigos que ainda exigem sacrifícios. Se você ignora o arquétipo da criatividade, ele se vira contra você na forma de depressão e tédio. Se você ignora o arquétipo do poder, ele se manifesta como ressentimento e inveja. Se você ignora o arquétipo do sagrado, a vida se torna um deserto de materialismo sem sentido. Nós não escolhemos os arquétipos, eles nos escolhem. Nossa única liberdade reside na forma como respondemos ao seu chamado. Viver uma vida autêntica em um mundo de simulações é um ato de rebeldia silenciosa. É escolher a dor da lucidez em vez do anestésico da conformidade. É entender que os seus sonhos, seus medos irracionais e seus desejos mais estranhos são pistas de um tesouro que foi enterrado sob camadas de educação e socialização. Carl Jung não nos deu um manual de felicidade. Ele nos deu um mapa para a alma. E esse mapa mostra que o território é perigoso, cheio de monstros e abismos, mas é o único lugar onde você pode realmente encontrar a si mesmo. Ao olhar para trás, para as grandes encruzilhadas da sua vida, tente identificar qual arquétipo estava no comando. Foi o buscador, que te fez largar tudo em busca de algo que você nem sabia nomear. Foi o guardião, que te impediu de arriscar e te manteve seguro, mas infeliz. Ao reconhecer esses padrões, você começa a retirar o véu da invisibilidade. As escolhas deixam de ser silenciosas, elas passam a ter voz. E embora essa voz possa ser desconfortável no início, ela é a única que pode te guiar para fora do labirinto. A pessoa que você precisa parecer ser é uma exigência do mundo. A pessoa que você é uma exigência da vida. O conflito entre as duas é o fogo que forja o caráter. Não fuja desse conflito. Não tente resolvê-lo rapidamente com fórmulas prontas ou distrações baratas. Habite a tensão. Sinta o peso da máscara e o pulsar do que está por baixo dela. Jung dizia que o que você resiste persiste, mas o que você aceita te transforma. A transformação começa no momento em que você para de lutar contra a sua própria natureza e começa a escutá-la. Isso significa prestar atenção aos seus sonhos, pois eles são o teatro onde os arquétipos ensaiam sem censura. Significa observar suas reações emocionais exageradas, pois elas indicam onde a sua sombra foi tocada. Significa, acima de tudo, ter a humildade de reconhecer que você não é o mestre da sua própria casa, mas um convidado que precisa aprender as regras da hospitalidade psíquica. Para os deslocados, para os que pensam demais, para os que sentem que o mundo é um palco onde todos decoraram o texto, menos eles, a psicologia de Jung é um retorno para casa. Mas não uma casa de infância, protegida e ingênua, mas uma casa de sabedoria, onde a luz e a escuridão coabitam em um equilíbrio dinâmico. Você não precisa ser normal. A normalidade, para Jung, era frequentemente uma forma de patologia coletiva, uma renúncia à alma em troca de uma segurança ilusória. O que você precisa é ser real. E ser real dói. Dói porque exige o sacrifício das ilusões que mantemos sobre nós mesmos. Exige que olhemos para a nossa mediocridade, para a nossa covardia e para a nossa arrogância. Mas, estranhamente, nesse olhar honesto, algo se liberta. Uma energia que estava presa na manutenção da fachada é devolvida ao sistema. Você se sente mais vivo, mais presente, mais denso. As escolhas silenciosas que você fará a partir de agora podem ser diferentes. Elas podem nascer não do medo de ser excluído, mas do desejo de ser íntegro. Você pode escolher dizer não a uma oportunidade que brilha, mas que apaga a sua alma. Você pode escolher dizer sim a um impulso criativo que parece absurdo para os outros, mas que faz o seu sangue pulsar com propósito. Você pode finalmente começar a perdoar a si mesmo por não ser o que o mundo queria, entendendo que o seu desajuste é, na verdade, a sua bússola. Os arquétipos continuarão lá, nas profundezas do inconsciente, governando as marés da humanidade. Mas você não precisa mais ser um náufrago. Você pode aprender a navegar.
Pode aprender a reconhecer o vento do herói, a correnteza da grande mãe e as tempestades do destruidor. Você pode usar essas forças em vez de ser usado por elas. E nesse processo, a lucidez que antes era um fardo se torna a sua maior ferramenta de navegação. Lembre-se das palavras de Jung. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. O despertar é um processo contínuo, muitas vezes doloroso, mas é a única jornada que realmente vale a pena. O teatro da vida continuará, as máscaras continuarão disponíveis no camarim, mas agora você sabe que existe um ator por trás delas, e esse ator tem uma história própria para contar. Uma história que não foi escrita por arquétipos invisíveis, mas por uma consciência que aprendeu a dançar com eles. Ao final deste dia, quando você se deitar e o silêncio retornar, não fuja dele. Deixe que as perguntas venham. Deixe que a voz interna fale. Não tente rotular ou analisar imediatamente. Apenas sinta a presença do que habita em você. Existe uma vastidão interior que é maior do que qualquer problema que você esteja enfrentando, maior do que qualquer rótulo que tenham te dado. Você é um universo em miniatura, governado por leis antigas, mas capaz de uma liberdade nova. A jornada para a autenticidade não tem linha de chegada. É uma prática diária de honestidade radical. É a escolha silenciosa de ser quem você é, mesmo quando o mundo grita para você ser outra coisa. É o reconhecimento de que a sua estranheza é a sua marca de originalidade, e que o seu deslocamento é o sinal de que você foi feito para algo mais profundo do que a mera adaptação social. Carl Jung nos deixou o mapa, mas o território é seu. As escolhas silenciosas são suas, e embora os arquétipos forneçam a melodia, é você quem decide como vai dançar. Que a sua dança seja uma expressão da sua alma, e que a sua lucidez, por mais dolorosa que seja a luz que ilumina cada passo do seu caminho em direção à totalidade. Pois no fim das contas, a maior aventura do ser humano é a descoberta de si mesmo, em toda a sua terrível e magnífica complexidade. Não há nada mais subversivo do que um indivíduo que se tornou consciente de suas próprias sombras e decidiu não mais projetá-las no mundo. Um indivíduo que reconhece seus arquétipos e, em vez de ser possuído por eles, os integra em uma personalidade vasta e resiliente. Esse é o caminho do homem e da mulher que despertaram. É o caminho daqueles que entenderam que as escolhas mais importantes da vida não são feitas em voz alta diante de multidões, mas no silêncio do próprio coração, onde o eu encontra o eterno. Sua vida é o campo de batalha onde esses deuses invisíveis lutam, mas você é o terreno onde a paz pode ser estabelecida. A paz que surge não da ausência de conflito, mas da presença de significado. Quando você entende por que faz o que faz, quando percebe as raízes de seus desejos e a origem de seus medos, o poder dos arquétipos deixa de ser uma maldição e se torna um aliado. Você passa a ter a força do herói sem a sua cegueira, a sabedoria do ancião sem a sua rigidez e a paixão do amante sem a sua autodestruição. Isso é o que significa ser verdadeiramente humano na visão de Jung. É ser um canal onde o inconsciente coletivo encontra a consciência individual, criando algo novo, único e irrepetível. É parar de ser um eco e começar a ser uma voz. E essa voz, embora possa soar estranha em um mundo de ruído constante, é a única que pode realmente cantar a canção da sua existência. Portanto, da próxima vez que você se sentir deslocado, lembre-se de que o deslocamento é o primeiro passo para a localização real. É o sinal de que você saiu do rebanho e está pronto para encontrar o seu próprio pasto. Não tema a solidão que a lucidez traz, pois é nela que o encontro com o self acontece. E nesse encontro, você descobrirá que nunca esteve realmente sozinho, pois carrega em si a história de toda a humanidade, esperando para ser redimida pela sua consciência. As engrenagens invisíveis continuarão a girar. Os arquétipos continuarão a sussurrar. Mas agora você está atento. Você sabe o que procurar. Você sabe distinguir a máscara da pele. E nessa distinção reside toda a sua liberdade. Que suas escolhas silenciosas falem de coragem, de integridade
e de uma busca incessante pela verdade, por mais profunda que ela esteja enterrada, pois é lá, na escuridão do inconsciente, que a luz mais brilhante da alma está esperando para ser acesa. Ao fechar os olhos hoje, sinta o peso da sua própria existência, não como um fardo, mas como uma responsabilidade sagrada. Você é o guardião de um mistério que nem você mesmo compreende totalmente. Honre esse mistério. Respeite as forças que te habitam e caminhe com a dignidade de quem sabe que, embora as estrelas governem o céu, é aqui na Terra, no teatro da sua própria mente, que o destino do universo está sendo decidido, uma escolha silenciosa de cada vez. A arquitetura da alma é vasta e complexa, cheia de corredores secretos e salas trancadas. Carl Jung nos deu a chave, mas cabe a você girar a fechadura. Não tenha medo do que vai encontrar lá dentro. Mesmo o monstro mais terrível na sua sombra guarda um tesouro que você precisa para ser completo. Mesmo a ferida mais profunda é o lugar por onde a luz entra. Aceite o desafio da individuação. Aceite a dor da lucidez. E descubra que no conflito entre quem você é e quem precisa parecer ser, existe um terceiro caminho. O caminho de quem simplesmente é, em toda a sua gloriosa e imperfeita totalidade. O mundo continuará a exigir suas máscaras, e você continuará a usá-las quando necessário. Mas agora, haverá uma diferença fundamental. Você saberá que é apenas um traje. Por baixo dele, o seu verdadeiro eu permanece intocado, observando, crescendo e esperando o momento de se manifestar plenamente. As escolhas silenciosas não são mais correntes que te prendem ao passado, mas degraus que te levam ao futuro. Um futuro onde você não é mais um passageiro na própria vida, mas o capitão de sua alma, navegando com maestria pelas águas profundas dos arquétipos, em direção ao horizonte infinito do Self. Essa é a promessa de Jung para aqueles que têm a coragem de olhar para dentro. Uma promessa que não fala de facilidade, mas de profundidade. Não de perfeição, mas de inteireza. Que você possa encontrar essa inteireza no meio das suas contradições. Que você possa encontrar o seu centro no meio do caos. E que, ao entender os arquétipos que regem suas escolhas, você possa finalmente escolher a si mesmo. A vida é um diálogo constante entre o tempo e a eternidade, entre o ego e o arquétipo. Que o seu diálogo seja rico, honesto e transformador. Pois é através desse diálogo que a alma se expressa, que o caráter se forma e que o destino se torna uma obra de arte consciente. O teatro está montado, as luzes estão acesas, e o público, que é a sua própria consciência, aguarda. O que você vai escolher agora, no silêncio do seu ser? Qual máscara você vai deixar cair? Qual parte da sua sombra você vai abraçar? O palco é seu, e o roteiro, a partir deste momento, pode ser escrito pelas suas próprias mãos. Não permita que as forças invisíveis decidam o seu final. Reivindique o seu papel. Reivindique a sua história. E, acima de tudo, reivindique o direito de ser a pessoa única e complexa que você nasceu para ser, muito além das expectativas do mundo e muito além das limitações da sua própria persona. A jornada continua, e o mistério da alma permanece sempre novo, sempre desafiador, sempre esperando por aquele que ousa olhar além das aparências e mergulhar na verdade do que realmente somos.